E essa cidade foi construída entre o século XII e XIII. O azul representa a família real, porque Camboja é monarquia, mas o rei não tem poder. O vermelho representa... Agora, seguindo o vídeo, a gente veio aqui no templo da Tomb Raider, que é o Thaprom Temple. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos visitar o Angkor Wat, que é um complexo de templos aqui do Camboja, né? Que é o maior complexo religioso do mundo. E, bom, a princípio o ingresso para entrar aqui custa, se não me engano, $34 para um dia. Se for 3 dias é 62, que foi o que a gente pegou, porque a gente vai visitar por 2 dias aqui, que é o mais comum, né? O mais comum é você visitar aqui por 2 ou 3 dias, né? Para você conseguir ver a maior parte do complexo, né? Mas eles também têm um ingresso de 7 dias. A gente vai visitar primeiro esse templo aqui. Agora nós estamos em Angkor Thom. Angkor Thom foi a última cidade do Império Khmer. Angkor Thom significa cidade grande. Angkor significa cidade, Thom é grande. Angkor Thom significa cidade grande. Esta cidade abrange uma extensão de 900 hectares e moravam mais de 10 mil pessoas no século XII e XIII, depois de Cristo, durante o Império Khmer. Mas quem moravam dentro da cidade eram as pessoas mais importantes: a família real, os religiosos, os funcionários e os políticos. E essa cidade foi construída entre o século XII e XIII, depois de Cristo, durante o Império Khmer. A cidade está protegida pelo Fosso de Divisão, de 3 km². E naquela época tinha crocodilos. E a cidade está protegida pela muralha de 8 metros de altura. E a cidade está decorada com 5 portões. Agora nós estamos no portal sul, era o portal principal, era o portal real, né, para o rei. No norte tem outro portal, que era o portal dos religiosos, para os sacerdotes e para os monges. No oeste tem outro portal, que era o portal do povo. O povo não morava dentro da cidade, mas quando o rei queria falar com o povo dele em público, o povo pôde entrar na cidade e eles entravam pelo portal oeste. No leste tem 2 portões, Porta da Vitória e Porta da Morte. Mas por que Porta da Vitória e Porta da Morte? Porque no século XII e XIII, durante o Império Khmer, o Império foi invadido por outro país, chamado o Reino do Champa. Mas hoje em dia o Champa não existe, porque Champa já foi tomado pelos vietnamitas. Então hoje o Champa fica no centro do Vietnã. No centro do Vietnã tem uma cidade chamada Da Nang. Lá era o Reino do Champa. E os Chams eram os inimigos tradicionais do povo Khmer. O povo do Camboja se chama Khmer. Então os Chams eram os inimigos, né, tradicionais do povo Khmer. Eles invadiram o Império e eles vieram para cá de barco, pelo rio Mekong. Né? Porque no centro do Vietnã tem Delta Mekong. Então eles vieram para cá de barco pelo rio Mekong até o lago. Porque no sul dessa cidade tem um grande lago. Aquele lago se chama Tonle Sap. E o lago é considerado o maior lago do Sudeste Asiático. Porque esse lago parece o mar. Quando você chega no meio do lago, não dá para ver o fim. O lago parece o mar. E o lago está ligado com o rio Mekong. Então naquela época, no século XII e XIII, os Chams, os invasores, eles vieram para cá de barco pelo rio Mekong até o lago. E lá no lago tinha uma guerra naval, uma guerra de barcos. E os soldados Khmer saíram da cidade pelo Portal da Vitória para a batalha no lago. Quando eles ganharam a guerra sobre os inimigos, eles voltaram para a cidade pelo Portal da Vitória. Mas quando eles perderam a guerra, eles voltaram escondidos pelo Portal da Morte. Por isso, né, aqueles 2 portões se chamavam Porta da Vitória e Porta da Morte. Porque o rei que construiu essa cidade se chamava Jayavarman VII. O rei era muito inteligente. Ele não queria que ninguém soubesse que os soldados tinham perdido a guerra. Por isso, quando eles perderam, eles voltaram escondidos pelo Porta da Morte. Ninguém sabia que os soldados tinham perdido a guerra. Porque se eles soubessem, ninguém queria ir para a guerra. Porque ninguém queria para morrer, entendeu? Por isso, quando eles perderam, eles voltaram escondidos pelo Porta da Morte. E
ninguém sabia. Tá. Para entrar na cidade, tem uma passarela. A passarela está decorada com as estátuas gigantes dos deuses na sua esquerda. Os deuses. Né? E os demônios na sua direita. As estátuas gigantes dos deuses e dos demônios segurando o corpo da cobra, de 7 cabeças. Olha para frente, ali tem uma cabeça de 7 cabeças. Uma cobra de 7 cabeças. A cobra de 7 cabeças não existe. É um animal mitológico hinduísta que representa o arco-íris. Porque 7 cabeças de 7 cores do arco-íris. Mas por que o arco-íris? Porque na mitologia hinduísta, o arco-íris representa uma ponte para levar as pessoas da terra até o paraíso. Porque essa cidade representou o paraíso. Naquela época, eles praticavam o hinduísmo como a religião principal do império. Então, eles construíram todos os templos, né, toda a cidade, para representar a casa dos deuses, o paraíso. Então, esse caminho representou o caminho para chegar ao paraíso. Os 5 portões estão decorados com 4 rostos. Tá. Cada portão está decorado com 4 rostos. Viu? Daqui tem um rosto na frente e tem outros 2 rostos de lado. E depois atrás tem mais um rosto, são 4 rostos. Os 4 rostos representavam os rostos do Buda e também o rosto do deus Brahma. Como eu falei para você, porque no século 12 e 13 eles praticavam 2 religiões, o hinduísmo e o budismo. Então o rei construiu os templos misturados com as 2 religiões, o hinduísmo e o budismo. No hinduísmo tem vários deuses, mas tem 3 deuses principais. Os principais deuses do hinduísmo são Shiva, Vishnu e Brahma. Mas cada deus representa uma coisa. Shiva representa o deus da destruição, mas ele destrói coisa ruim para melhorar o mundo. E ele tem 3 olhos e com 42 braços. Tá? E o Vishnu representa o deus da proteção. Ele que protege o mundo e ele tem 4 braços. E o Brahma representa o deus da cerveja. Não é? No Brasil é cerveja, né? Né? Mas no hinduísmo, Brahma representa o deus criador. O deus criador, ele tem 4 rostos e 4 braços. Então, no século 12 e 13, eles praticavam 2 religiões, o hinduísmo e o budismo. E o rei construiu os templos misturados. Os hinduístas dedicavam os rostos para o deus Brahma, porque Brahma tem 4 rostos. E os budistas dedicavam os rostos para o Buda da compaixão, porque Buda da compaixão tem 4 virtudes. As 4 virtudes são compaixão, simpatia, felicidade e igualdade. Para quem está perguntando, né, eu contratei esse tour guiado e quanto mais pessoa tem no tour, mais barato ele fica, né? No caso, como a gente está em 2, saiu $150 por pessoa. Eu achei um preço razoável, né? Não é caro. Principalmente que é um tour de 2 dias, tem almoço incluso, carro com transfer, privado, pegando no hotel. Mas, né, e aí, como eu estava explicando, né, muita gente faz também de, tipo, sem contratar tour, né, só comprando o ingresso que eu falei, né, que no caso de 3 dias, por $62, ó. Tem gente até que faz tour de bicicleta, né, não com carro privado. Ou contrata para tu trazer aqui e tal, né, mas a gente preferiu pegar o privado porque é melhor, né? Tem o carro, você pode deixar as coisas no carro também e é mais de boa, né? Digamos assim, é mais Nutella. Mas também é para eu ver como é que funciona, se o tour é bom e tal, para poder oferecer para os clientes da agência, né? Para quem não sabe, tem uma agência de viagens, é só chamar no Instagram caso você queira viajar, que a gente pode montar um pacote para você num preço muito bom. E ó, por exemplo, passou um cara de tuk-tuk aqui. A pessoa, às vezes, ela aluga um tuk-tuk, aluga uma motinha e vem fazer o passeio por conta própria. Daí ela só paga o ingresso e o aluga do carro. Mas eu fiz as contas, não sairia tão mais barato assim. Tipo, sairia mais barato, mas não a ponto de falar assim, nossa, muita diferença. Por exemplo, na Europa, se você faz por conta, você contrata um guia, é muito mais caro, né? Mas aqui, não tanto, né? E agora eu vou mostrar aqui mais de perto o que ele explicou, né? Aqui do lado esquerdo são os deuses. E esse aqui é a cobra de
7 cabeças, ó. Que tá vendo que eles estão segurando ela aqui, ó. Esse aqui são os deuses, ó. Essa aqui é uma cabeça original. E ele falou que também tem as cabeças restauradas, né? No caso, essas aqui são as cabeças restauradas, porque você pode ver que a cor delas é diferente e ela é mais bonitinha, né? E aí eles são os deuses porque eles estão sorrindo. Agora, se você olha lá do outro lado, que é os demônios, as estátuas elas têm a cabeça brava, né? E você pode ver que tá tudo bem quebrado mesmo, né? Porque originalmente era uma estátua só, que ia até lá o final e tinha a cobra de 7 cabeças, mas hoje tudo destruído. E aí você consegue olhar aqui que tem um senhor tirando foto, né? Então não vou atrapalhar. E aí, ó, cabeça brava dos demônios. É isso, esse aqui é o ponto principal aqui. Esse aqui ainda não é o templo, né? Não é o templo das 4 cabeças, né? Só o portão para entrar, como ele explicou que ali era a cidade que foi construída no século 12 e 13, né? E que era o portão real. A gente vai mais lá perto agora. E tá um sol de lascar. As pedras para construir os templos. E eles construíram as casas de madeira e construíram os templos com pedra. E eles usaram 2 tipos de pedra para construir os templos. Essa pedra chamada arenito. Eles usaram arenito para esculpir, para fazer as esculturas. E eles usaram outro tipo de pedra porosa. Essa pedra, calcários. Essa pedra eles usaram para fazer a base, a fundação dos templos. Porque durante a estação da chuva era mais fácil para drenar água. Olha, porque nessa pedra tem muitos buracos. Por isso eles usaram essa pedra como a base e a fundação dos templos. E todas as pedras eles trouxeram da montanha, de 60 quilômetros da cidade atual. E eles usaram os elefantes para puxar as pedras da montanha até os templos. Essa pedra tem buracos porque quando eles cortaram as pedras, eles fizeram os buracos nas pedras para carregar. Eles usaram os elefantes para puxar, tá? E esse templo se chama Bayon. E esse templo já foi completamente restaurado. Mas eu vou mostrar as fotos desse templo como era, antes da restauração. Na verdade, como hoje ainda tem restauração, viu? Porque agora estou restaurando a torre central do templo. Mas eu vou mostrar as fotos desse templo antes da restauração, né, como era. Essa foto foi em 1911. Sim, porque quando os franceses chegaram aqui no século XIX e século XX, os franceses redescobriram os templos. Eles cortaram as árvores e depois eles restauraram. Aqui depois da restauração, aqui, olha, antes da restauração, aqui durante a restauração. Aqui foi entre 1931 e 1933. Porque quando os franceses chegaram, eles redescobriram os templos e eles restauraram os templos mesmo. Esse depois. Porque nessa parte as torres caíram, mas as torres foram remontadas pelos franceses. E agora ainda tem restauração nesse templo. Como eu falei para você, porque desde 1992 o parque foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E tem mais de 10 países que ajudam para restaurar. Então cada templo tem um país. E aqui o governo do Japão que toma conta da restauração. O Japão começou a restauração deste templo desde 1994. Até hoje ainda não terminaram a restauração. Aqui, olha, você pode ver como eles, né, restauraram. Durante a restauração, eles usaram as pedras novas. Eles usaram as pedras novas para restaurar, porque eles não acharam as pedras originais. Porque algumas vezes eles não podiam usar as pedras originais para restaurar, porque a qualidade não é muito boa. Entendeu? Por isso, eles têm que usar as pedras novas para restaurar mesmo. Aqui, olha. Mas daí para fazer a restauração... As fotos antes e depois. Antes e depois. Olha, com muitas pedras novas. Né? Antes, depois. Antes, depois. E para fazer essa restauração, eles usam o mesmo processo ou agora é com cimento? Algumas partes com cimento. Né? Porque agora porque é mais fácil. Mais fácil. Isso, então eles não precisam usar gesso, barro, não. Eles usam cimento para encaixar as pedras.
a bandeira nacional tem 3 cores. O azul representa a família real, porque Camboja é monarquia, mas o rei não tem poder. O vermelho representa o budismo, porque o budismo é considerado como a religião principal do Estado. E o branco representa o povo do Camboja. O povo do Camboja se chama Khmer, o cambojano. Mas cambojano é o nome moderno. É o nome moderno, porque quando os franceses chegaram aqui no século XIX e século XX, os franceses dominaram Camboja. Eles colonizaram Camboja e eles chamavam o nosso povo cambojano. Né? Cambojano que vem do nome do país. Mas o povo daqui, o povo nativo, se chama Khmer. Tá? Khmer. Aqui as fotos da restauração. E para fazer essa restauração, como que eles sabiam o jeito que era original? Tem desenho? Não tem desenho, porque naquela época não existe, né? Mas como eles sabiam, porque, olha, eles não conseguiram restaurar tudo. Eles não conseguiram reforma, né, todo inteiro. Por quê? Porque eles não sabiam como era. Eles conseguiram restaurar só algumas partes que caíram, mas outra parte que ficavam. Então eles sabiam como era. Entendeu? Por exemplo, aqui o templo, né? Aqui a galeria. Então essa parte caiu, mas essa parte ficou. Então eles sabiam como era. Então eles copiaram dessa parte para fazer outro lado, né? Porque a galeria sempre é igual, porque o templo é quadrado, por exemplo, assim, olha. Então eles sempre fizeram a mesma coisa. Então, por exemplo, alguma parte caiu, outra parte ficou, então eles sabiam como era. Mas, por exemplo, se todo destruído, eles não sabiam, então não conseguiram fazer. Não conseguiram refazer. O templo de Bajong. E esse templo está no centro da cidade de Angkor Thom. Esse templo foi construído no século XII e XIII, durante o reinado do rei Jayavarman VII, que construiu essa cidade. Esse templo era templo real. O templo se chama Bajong, mas esse templo é conhecido como Templo dos Rostos, porque o templo está decorado com 216 rostos. Todos os rostos representavam a Buda da compaixão do budismo e Deus Brahma do hinduísmo, porque era uma misturada entre as duas religiões, o hinduísmo e budismo. O templo está decorado com 54 torres. As 54 torres representavam 54 estados, porque entre o século XII e XIII, o Império Khmer era enorme e tinha 54 estados. Por isso o rei decidiu construir este templo decorado com 54 torres, para representar cada estado. Como eu falei para você, porque entre o século XII e XIII, o Império Khmer era enorme. O Império Khmer pegou a Camboja, a Tailândia, né, Laos e a parte sul do Vietnã. E tinha 54 estados. Por isso o rei construiu este templo decorado com 54 torres. Cada torre está decorada com 4 rostos. E 4 rostos por 54 torres são 216 rostos. E esse templo tem uma forma da montanha. É um templo montanha, viu? É um templo montanha, porque esse templo era templo real, era templo do rei. O povo não podia usar esse templo para rezar, porque era templo do rei. Porque naquela época, quando eles praticavam o hinduísmo, tinha casta. Você entende casta? Isso, casta. Tinha casta. Então o povo não podia usar os templos reais para rezar. Mas o rei também construiu outros templos para o povo deles. Mas os templos do povo são mais baixos e os templos do rei são mais altos, tá? E esse templo tem uma forma da montanha que representa o Monte Meru. O Monte Meru não existe. É uma montanha mitológica hinduísta que representa a casa dos deuses. Porque eles construíram todos os templos para representar a casa dos deuses. Por isso eles construíram os templos na forma da montanha para representar o Monte Meru. Que não existe, é uma montanha mitológica, tá? E esse templo está decorado com 3 níveis separados. O primeiro nível era coberto com teto de pedra. E o primeiro nível era uma galeria de história, que conta a história da guerra no século XII e XIII, quando os Chams, que vieram do centro do Vietnã, quando eles invadiram a cidade. Porque no primeiro nível tem muitos relevos esculpidos na parede, na pedra, que conta a história da guerra no século XII e XIII. E o segundo nível era uma galeria de orações e meditações, onde os religiosos rezavam e meditavam. E lá no segundo nível tinha muita estátua do Buda. Tinha muita estátua do Buda
mas toda a estátua do Buda foram destruídas e tiradas pelo rei hinduísta. Porque quando o rei Jayavarman VII morreu, no século XIII, tinha outro rei que era hinduísta. E o rei hinduísta não queria o budismo. Ele não queria misturar, né, com o budismo, ele queria só o hinduísmo. Então ele destrói o budismo, ele destrói as estátuas do Buda. Ele tirou as estátuas do Buda do templo para enterrar, para esconder do povo. Porque ele achou que se o povo não visse o rosto do Buda, o povo poderia esquecer o budismo. Mas não funcionou, porque quando ele destruiu, o povo ficou bravo com ele, então o povo brigou contra o rei. E quando eles brigavam, o império caiu. Quando eles brigavam, o Estado quebrou e o império ficou fraco, né? O império caiu. Por isso a Tailândia separou do império e eles aproveitaram, né? Invadiram o império, entendeu? Por isso o império caiu, por causa da guerra religiosa, tá? E o terceiro nível, onde estava o rei, que representou o paraíso, porque o rei mesmo era considerado como Deus. Esse rei, Jayavarman VII, ele praticava duas religiões, o hinduísmo e o budismo. E o povo gostava muito dele. O povo ajudava ele para construir os templos. Ele construiu mais templos do que outros reis, né? Porque durante o reinado dele não tinha conflito religioso, tinha só paz, entendeu? Por isso ele tinha mais tempo para construir os templos. Mas quando ele morreu, tudo mudou. Sim, agora, como eu falei para você, porque ainda tem restrições e o governo do Japão que toma conta das restrições. Mas mão de obra é local, pessoa daqui mesmo. O governo do Japão que financia, porque eles trabalham para a Unesco. É uma colaboração. Na entrada tem as estátuas dos leões, né, na frente, que representam os guardiões do templo. E do lado dá para ver a cobra de 7 cabeças, que representa o arco-íris. 7 cores do arco-íris. Olha, aqui dá para ver 2 tipos de pedra diferentes, viu? Pedra porosa para a fundação. E essa pedra arenito, né, para esculturas. Por isso como está cheio de detalhes, viu? Tem muitos detalhes, né, nas pedras. E olha, o templo está decorado com muitas figuras das mulheres na parede. Essas figuras das mulheres se chamam Apsara. Apsara, elas representam as dançarinas celestiais. Por que dançarinas celestiais? Porque o templo representa o Monte Meru, a casa dos deuses, o paraíso. Então, no Monte Meru, na casa dos deuses, tem muitas dançarinas celestiais. E elas dançam para os deuses. E o rei mesmo era considerado como Deus. Então, essas figuras também representam as concubinas do rei. Porque naquela época, as concubinas do rei dançavam para o rei, para celebrar a cerimônia, para convidar o Deus do céu, do paraíso. Tá. E aqui, olha, nas pedras tem muitos buracos para carregar. Olha, como eu falei para vocês, o primeiro nível era uma galeria que conta a história da guerra no século XII e XIII, quando os Chams invadiram o Império. Aqui dá para ver os clevos esculpidos na pedra, que representa a batalha de barcos no lago. Olha, na direita, os guerreiros com capacete. Eles representam os Chams, os invasores que vieram do centro do Vietnã. E na esquerda, os guerreiros sem capacete representam os Khmer, povo daqui, soldado daqui. Mas quando eles caíram dos barcos, eles foram comidos pelo crocodilo, porque no lago tinha muito crocodilos. Olha, dá para ver crocodilo ali no meio, quando alguém caiu do barco. E alguma parte dá para ver a cor diferente, a cor mais clara, porque foi restaurada mais recente. Sim, aqui dá para ver os peixes, crocodilo. Viu? Então essa parte que representa a batalha. E aqui embaixo representa a vida cotidiana. A vida cotidiana, mercado, olha, aqui mercado, viu? Caçador, aqui búfalo, tigre, caçador. E ele sobe na árvore porque tem um tigre embaixo.
Ele está caçando o animal, mas ele não sabe que tem um tigre atrás dele. Viu? Ele está caçando esse animal, mas não sabe que tem um tigre atrás dele. Aqui macaco. You can see how many deaths plumb into the water. Aqui representa a vida cotidiana. Você pode ver aqui os chineses, aqui Khmer. Chineses porque eles têm barba. Ali ó, barba, chineses. E aqui Khmer e é uma briga de galo. Olha, dá pra ver a briga de galo. Aqui representa o mercado flutuante no lago. Which is a rooster fighting. A cock fighting, ladies and gentlemen. You know what is this? Porque lá do lado, na verdade, que representa a guerra naval no lago. Aqui a guerra na terra, quando os invasores chegaram até a cidade. E aqui a festa da vitória. Porque quando os soldados Khmer ganharam a guerra sobre os Chams, sobre os invasores, eles comemoraram a festa. Aqui dá para ver churrasco, viu? Churrasco. Aqui um porco, viu? Aqui o prato de arroz, vinho de arroz, só para comemorar a festa da vitória. Aqui, como eles cortaram as pedras para construir os templos. Como eu falei para você, porque eles cortaram as pedras na montanha, e eles usaram metal para cortar pedras. E naquela época, eles usaram também os escravos para ajudar, para construir os templos, para transportar pedras, para cortar pedras. E os escravos eram prisioneiros da guerra. Aqui, olha, aqui todas as pedras caíram do teto, porque a galeria era coberta com teto de pedra e todas as pedras caíram no chão. Como eu falei para você, porque eles não conseguiram usar essa pedra para restaurar, viu? Porque muita pedra quebrada. Para o budismo, e os monges usavam estelo para rezar. Por isso eles colocaram uma estátua do Buda aqui, mas a estátua foi restaurada, dá para ver. Aqui, olha, o corpo, né? Quebrou e foi restaurado. E aqui tem oferendas, tem incensos, porque ainda tem pessoas locais que vêm para cá para rezar. Quando pessoas chegarem, eles trazem as oferendas, né, para rezar. Agora nós estamos no segundo nível. E aqui também era coberto, tinha teto de pedra. E aqui onde os religiosos rezavam e meditavam. Olha, aqui na parede tinha relevos do Buda. Mas todos os relevos do Buda foram tirados pelo rei hinduísta. Olha, aqui dá para ver a parte da cabeça, corpo, as pernas sentadas. Mas foram arrancadas. Era uma torre e estava decorada com rostos. Estavam fechadas, né? Né? Com rostos. E aqui no meio tinha uma estátua do Buda, como lá. Tinha uma estátua do Buda no meio. E as portas eram fechadas, com a porta de madeira. E aqui era uma sala de meditação, onde os religiosos meditavam. Então ninguém morava dentro do templo, ninguém dormia dentro do templo. Eles usavam só para rezar, para meditar. Tá. O terceiro nível já está fechado para a restauração. Aqui onde estava o rei, naquela época. Porque essa parte representou o paraíso. Então o rei estava lá. E também para pessoas mais importantes, como os chefes religiosos. Vamos lá. Aqui é a entrada principal do templo. Porque lá a gente viu a guerra naval no lago, a guerra de barco no lago. E aqui representa a guerra dos elefantes. Porque naquela época eles usavam os elefantes para guerra. Viu? Aqui dá para ver os elefantes. E sempre guerra contra os Chams, que vieram do centro do Vietnã. E naquela época os chineses também vieram para cá para ajudar. Olha, chineses com a barba, sempre com a barba. Eles vieram para cá para ajudar, porque o rei Jayavarman VII tinha muito boa relação com a China. Né? Porque a China era aliada, né, do Império Khmer. Então eles vieram para cá para ajudar. Agora não tem ninguém.
A estátua é original, mas a estátua foi restaurada. Mas essa estrutura é moderna. E aqui ainda tem a restauração, porque ainda tem pessoas que vêm para cá para rezar. Mas se não tiver a comida na mão, não tem problema. Não, olha aquele fazendo pose. Ah, você perdeu. Tem um pão ali, ó. Pai, a mãe e o filho. Tá bom, agora nós chegamos no próximo templo. Esse templo é diferente do primeiro, porque esse templo é mais antigo. Esse templo foi construído no século XI. Aquele templo primeiro foi construído no século XII e XIII. E esse templo era hinduísta. O templo foi dedicado para o deus Shiva, o primeiro deus do hinduísmo. E esse templo é mais alto do que o primeiro, porque, olha, ali é o terceiro nível, né, mais alto. Esse templo também tem a forma da montanha, que representa o Monte Meru, a casa dos deuses. Esse templo está decorado com 3 níveis separados. O primeiro nível era coberto, era uma galeria de orações, onde os religiosos rezavam. O segundo era uma galeria de meditações. E o terceiro, que representou o paraíso, onde estava o rei. E o templo originalmente estava decorado com uma torre central de bronze. Tinha uma torre central de bronze, mas a torre central caiu por causa da guerra. No século XV, quando os tailandeses invadiram a cidade. Então eles destruíram. E ali tem uma passarela para entrar no templo. A passarela estava decorada com as balaustres de cobra, de 7 cabeças, que representou o arco-íris. Porque essa ponte representou a ponte do arco-íris, para levar as pessoas até o paraíso. E ali na frente tem um tanque para guardar a água da chuva, porque naquela época eles usavam a água da chuva como água sagrada para purificar. Porque eles acreditavam a água cair do paraíso, do céu, como água da chuva. Era água sagrada. Então eles usavam como água sagrada para purificar antes de subir no templo, ou antes de subir no paraíso, entendeu? E esse templo foi completamente restaurado pelos franceses. Porque quando o templo foi abandonado, 300 anos, o templo foi tomado pelas árvores, tinha muitas árvores lá em cima do templo, muitas raízes, e as pedras caíram. Mas no século XX, quando os franceses chegaram, os franceses cortaram as árvores para explorar. Mas quando os franceses cortavam muitas árvores, muitas pedras caíram. Então, os anos 60 e 70, os franceses começaram a restaurar esse templo. E durante a restauração, os franceses tiraram as pedras caídas no chão, eles tiraram todas as pedras de lá para limpar, e eles marcaram os números nas pedras para colocar de volta. Mas os franceses não conseguiram continuar a restauração por causa da guerra civil aqui no Camboja. Porque entre os anos 60 e 70, teve uma guerra civil aqui no Camboja, especialmente nos anos 70, porque nos anos 70 foi uma guerra americana no Vietnã. E durante a guerra americana no Vietnã, Camboja foi a base militar dos americanos, porque os Estados Unidos tomaram Camboja como a base militar, entendeu? Então a guerra começou desde 1970 até 1975. E em 1975, os americanos perderam a guerra no Vietnã. Quando eles perderam, eles foram embora. E os comunistas do Khmer Vermelhos tomaram poder e eles continuaram o regime do Khmer Vermelhos desde 1975 até 79. E nesse momento, entre 1975 e 79, foi genocídio aqui no Camboja. E o governo queria fechar o país. O governo não queria a religião nem educação. Eles destruíram as escolas e eles fecharam os templos e mataram o povo. Eles mataram o povo que não queria o governo dele. Primeiramente, eles mataram os intelectuais, porque o governo estava com medo de revolução. Então eles acharam que só as pessoas inteligentes que podiam fazer a revolução contra eles, e os religiosos que podiam fazer a revolução contra eles. Por isso, eles destruíram as escolas, tiraram a educação, mataram os monges, fecharam os templos e mandaram todo mundo da cidade para trabalhar nos campos. Então, quer dizer, porque pessoas sem cabeça, pessoas sem educação, era mais fácil para controlar, entendeu?
Por isso, desde 1975 até 79, o governo matou quase 30% da população do Camboja. Mas em 1979, teve uma revolução contra eles, contra o governo deles. Porque o governo atual do Camboja pediu ao vietnamita para ajudar. Então, em 1979, os vietnamitas vieram para Camboja para ajudar o governo atual do Camboja contra o governo do Khmer Vermelho. Mas porque os vietnamitas tiveram interesse em ajudar o governo atual do Camboja contra o Khmer Vermelho? Porque estavam no acordo. O Vietnã queria dominar Camboja e estavam no acordo. Em 1979, o Khmer Vermelho caiu, né? O regime do Khmer Vermelho caiu e os vietnamitas tomaram poder, porque eles ganharam sobre eles tomaram poder. Mas os vietnamitas dominaram Camboja durante 10 anos. Desde 1979, depois da queda do regime do Khmer Vermelho, até 1989, Camboja foi dominado pelos vietnamitas. E a dominação vietnamitas caiu em 1989 porque a União Soviética caiu. Porque o comunismo aqui no Camboja, o comunismo foi apoiado pela União Soviética. Mas quando a União Soviética caiu, o comunismo já acabou. E a monarquia voltou para Camboja desde 1993. Desde 1993 até hoje, né? Camboja já voltou monárquico e já acabou o comunismo aqui no Camboja. Então, para subir nesse templo, você pode subir pela escada de madeira, porque as escadas de pedra estão fechadas, porque é muito perigoso para subir e descer. As escadas de pedra são muito íngremes. Olha, do lado tem a escada de pedra, viu? A escada original de pedra, muito íngreme. Nossa, aquilo ali é a escada. Sim. Essa aqui é a escada original, olha só. Como que ela é? Nem é uma escada, é basicamente uma montanha, né? Você tem que escalar. Basicamente, o degrau da escada aqui de madeira dá uns 2, 3 da de pedra. A de madeira tá difícil assim. Imagina a de pedra ali. Tem os macacos brigando detrás. Não sei se no vídeo dá pra ver a inclinação desse troço, mas o degrau é uns 30 centímetros de altura entre um e outro. Imagina pra subir isso aqui na época que era de pedra, sem corrimão. Impossível. Galera, olha isso. Meu Deus. E vai ficar pior. Quase um andar mais alto aqui. Vem aqui. A gente tava lá embaixo. A gente subiu ali, uma volta, subiu aquela escada ali, depois aqui. Nossa, as ruínas de 500 anos, hein? Nossa, olha isso. E tem uns turistas que sobem pelo lugar errado, né? Foi pra subir do outro lado, aqui é pra descer. Tem que descer de costas aqui. O Gabi ficou lá. E a senhora tá descendo tudo de uma em uma. Bem devagarzinho. Ó, tem gente que se arrisca e desce de frente mesmo. Mas o jeito mais fácil é descer de costas. Elefantes. A guerra dos elefantes. Como eu falei para vocês, porque naquela época eles usavam os elefantes como transporte, mas também eles treinavam os elefantes para a guerra. Ali na frente, naquela época tinha muitos elefantes, onde eles treinavam os elefantes. Tinha muitos elefantes. Agora no Camboja tem mais ou menos 300 ou 400 elefantes selvagens. Porque, como eu falei para você, porque durante a Guerra Civil, aqui tinha muitas minas.
durante o regime de Khmer Vermelho, entre 1975 e 79, os Khmer Vermelhos colocaram muitas minas no país, especialmente nas fronteiras com outros países, porque eles queriam fechar o país, não queriam que ninguém saísse do país, nem entrasse no país. Então eles colocaram muitas minas. Aqui as minas foram tiradas desde 1992 até 1998, quando a guerra acabou. Também durante a guerra americana no Vietnã, porque os americanos bombardearam. Quando eles chegaram, eles bombardearam. Então mataram muitos animais na floresta, onde estavam os religiosos, os generais, pessoas mais importantes para assistir ao treinamento dos elefantes. E lá no meio tem uma plataforma mais alta, e era coberta com teto de madeira, onde estava o rei. O rei estava lá, né, para assistir ao treinamento dos elefantes e também para falar com o povo dele. Porque quando o rei queria falar com o povo dele, aqui tinha muitas pessoas. Porque o povo podia entrar na cidade, e eles estavam aqui embaixo e o rei estava lá em cima, falando a todo mundo. Até hoje esse lugar é sempre utilizado porque durante a cerimônia real, o rei atual, ele vem para cá para celebrar a cerimônia e também para comemorar a festa. A gente comemorar a festa do Ano Novo, aqui mesmo, nesse lugar, em abril. Em abril a gente comemorar 3 dias, né? No dia 14, 15 e 16 de abril, como lá na Tailândia. A gente vai para lá depois. Isso. Sim, abril. Songkran? Isso, Songkran. Songkran. Exatamente. A gente anda mais na sombra. Agora, seguindo o vídeo, a gente veio aqui no templo da Tomb Raider, que tá para um templo do século II. Vou mostrar aqui para vocês como era antes e depois da restauração, né? Antes, você vê que era tudo caído, e aqui eles repararam toda a entrada e o telhado, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa primeira entrada aqui, ó, antes tava meio caído, e agora eles meio que arrumaram aqui. Aqui essa parte também não tá muito destruída não, é mais ali. Nós estamos no templo de Taprom. O nome desse templo é Taprom, mas esse templo é conhecido como templo de Tomb Raider por causa do filme. O filme foi gravado nesse templo em 2001, mas na verdade o filme foi gravado em vários templos. Mas esse templo virou mais famoso por causa das árvores, porque esse templo é diferente, é bem diferente de outros templos. O filme foi gravado em 2001, por isso a gente chamava esse templo Tomb Raider. E depois do filme as pessoas começaram a vir para Camboja, porque antes do filme ninguém queria vir para Camboja por causa da Guerra Civil. A Guerra Civil acabou finalmente em 1998. 1998. Então, 3 anos depois da guerra, eles não fecharam o templo, porque não tinha turista, não tinha restaurações, não tinha nada. Porque esse templo é mais baixo, não é alto como outros templos. Porque esse templo era um mosteiro budista. Esse templo foi construído entre o século XII e XIII, né? Durante o reinado do rei Jayavarman VII. Sempre ele que construiu aquela cidade e construiu o Templo dos Rostos. Mas ele construiu esse templo para dedicar para a mãe dele. Porque durante o reinado dele, ele construiu 2 templos funerários para dedicar para os pais dele. Um templo dedicado para a mãe e outro templo dedicado para o pai. A torre central desse templo estava decorada com as pedras preciosas, porque lá na torre central tinha as cinzas da mãe do rei, enterradas com tesouros. E a torre central estava decorada com as pedras preciosas, rubis e zafiras. Mas todos os tesouros já foram roubados no século XV, quando os tailandeses invadiram a cidade, né? E esse templo também funcionava como uma universidade budista. E aqui moravam os monges, porque tinha casas de madeira em volta do templo. E eles usavam esse templo para rezar e também para estudar. Tá? E quando o templo foi abandonado, 300 anos, as árvores cresceram, as raízes, todas as raízes empurraram as pedras. As pedras caíram e no século XX, quando os franceses chegaram, os franceses encontraram esse templo. E os franceses tentaram cortar as árvores para explorar. Mas quando eles cortavam muitas árvores, muitas pedras caíram. Então os franceses não conseguiram tirar todas as árvores. Eles deixaram as árvores crescerem até hoje. E algumas árvores têm mais de 300, 400 anos. E agora mesmo tem as restaurações, mas não dá para cortar essas árvores, porque se cortar elas, vai cair tudo. Entendeu? Ali na frente tem uma árvore crescendo no meio do templo. Está em cima do templo, viu? Mas, na verdade, como lá do outro lado tem raízes gigantes segurando a estrutura do templo e as pedras. Por isso não dá para tirar. Essa árvore faz uma parte do templo mesmo. E ela tem mais de 300 anos. E ela apareceu no cenário do filme. Ela cresceu no meio do templo mesmo. E as raízes intrigando em todos os lugares.
segurando todas as pedras. Até a cor dela virou a mesma cor da pedra. Como eu falei para você, porque a árvore cresceu no meio do tempo. Aqui era uma galeria de meditações, onde os estudiosos meditavam, onde os monges meditavam. E aqui, olha, tinha relevos do Buda nas colunas, viu? Uhum. Olha, aqui tem outra árvore mais famosa, a mais conhecida nas fotos. Tem ela, né? Mais conhecida. Para tirar foto, podem ficar na fila. Porque, na verdade, essa árvore apareceu no filme, no cenário do filme. Porque no cenário do filme, a Julie ela esteve lá na frente e depois ela caiu no buraco. Mas quando ela caiu no buraco, eles fizeram no estúdio. Num buraco que tinha os demônios, tinha estátuas gigantes. O tempo é simétrico, porque agora nós estamos aqui na Torre Central. Quando você ficou aqui no meio, dá para ver os 4 pontos cardeais. O oeste é a entrada principal, porque este templo era templo funerário da Mãe do Rei. Então o templo está orientado ao oeste, né? Por causa do sol, por causa da morte. Porque oeste é a direção do pôr do sol, onde o sol põe e representa a morte. E aqui é o leste, onde nós entramos, o norte e o sul. Então a Torre Central estava decorada com as pedras preciosas. Você pode ver aqui na parede, tem muitos buracos. Em cada buraco tinha várias pedras preciosas, rubi e záfiras. Aqui no meio tinha as cinzas da Mãe do Rei. As cinzas estavam enterradas aqui mesmo. E tinha uma estátua de bronze, né, que representava a Mãe do Rei. Agora não tem mais, porque todos os tesouros já foram roubados. E naquela época, cada porta era fechada com a porta de madeira. E lá em cima era aberta. E à noite, durante a lua cheia, quando a lua estava no meio. Quando a lua estava no meio, a luz entrava. E aqui iluminava com as pedras preciosas. Mas no século XV, quando os tailandeses invadiram a cidade, então eles roubaram todas as pedras preciosas. E também quando os franceses chegaram depois. No século XX, quando os franceses chegaram, eles também acharam muitos tesouros enterrados. E levaram tudo. É uma planta parasita, porque daqui dá para ver o tronco morto. Tem uns cegos lá. Tem um cego na pedra. Ali tá aparecendo outras coisas. Ja. Ó, agora a gente vai almoçar aqui. Tá incluso no passeio. Temos aí rolinhos primavera de vegetal de entrada. Cada um pode escolher um prato principal. Vamos experimentar. Não acho que é vegetal. É cenoura. Parece que é um molho de alho. Você cheio de repolho, sabe? Comer no Brasil? Não. Porque no Brasil eu comeria de queijo. O prato da Gabi. Olha o tamanho do negócio. Tem um monte de abacaxi do lado cortadinho. E é um mega de um abacaxi com arroz, abacaxi,
cenoura e frango dentro. O meu é só um arroz frito com ovo e carne. Thank you. Vou pedir uma bebida porque o negócio tá muito quente. Não vai ter condição. Drinks. Drink menu. Drink. O seu tá bom? Muito. Vamos ver se o meu tá bom. Na Tailândia é mais gostoso. O que é isso aqui? Isso aqui puxou aí. Dá mais sabor. Ou será que é possível? Experimenta, né? Esse molho aqui deve ser picante, é laranja. Bastante salame. É até gelatinoso o negócio. Vontade de comer esse tomatinho, mas Nossa, esse limão se não for bem lavado é complicado, né? Porque pode ter bactéria. parece limão rosa. Sabe aquele limão rosa? Que é azedo? Aquele da chácara. É bem azedo? Ah, eu gosto. Mas tá bem azedo. Será que eles não gostam muito da Tailândia porque invadiu aqui? Não. Quando você pede carne, vem pouco. Não, até que esse aqui vem bastante carne. Geralmente vem menos carne. Quando você pede frango, vem mais. Vou comer aqui. E depois eu volto. Será que o meu suco é natural ou é tampico? Porque a laranja deles eu acho que é diferente. Sim, não parece ser tampico, mas também não parece muito natural. Parece meio azeda, assim, a laranja quase tá meio passada. O de ontem que eu paguei $1, tava uma delícia. Esse aqui que eu paguei 3 já não tá tão bom assim, não. Ainda mais que é 3, né? Devia ser melhor. Muito sol. Ah, essa bunda grande aí é normal? É outra espécie do macaco. Vem no spa aqui que eles limpam o pé antes de você entrar. E o que você achou da pizza?